Você sabia que você pode se tornar um tipo banqueiro imobiliário e ainda ser uma pessoa progressista? Não, eu odeio banqueiros. Calma, calma. Seguinte, a gente da esquerda tem que ocupar os espaços. Não adianta a gente ficar só reclamando e não trazer solução de verdade. Então o que a gente está fazendo, além de ficar nas redes sociais gritando, postando, e de coisa prática como pessoas progressistas que... Olha a camiseta que eu estou vestindo aqui hoje, olha que bacana. Ó. Quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá a luta coletiva. E sobre isso que eu vou falar hoje, sobre investimento imobiliário de pessoas progressistas, substituindo o banco, ganhando dinheiro e fazendo bem para o mundo. Bora lá! Vamos começar falando como os bancos funcionam. Você sabia que o banco pega o seu dinheirinho, seus R$1.000, R$500, R$10.000 que você coloca lá, ele pega aquele seu dinheirinho e não fica paradinho no cofre. Já fiz uns vídeos aí falando sobre isso, mas hoje eu vou falar sobre a parte imobiliária. Então, quando você vai lá e coloca o seu dinheirinho suado na poupança, ou quando você coloca o seu dinheirinho suado na LCI, né, letra de crédito imobiliário, o banco vai pegar aquele seu dinheiro, ele vai emprestar para quem ele quer. Você sabia que o seu dinheiro pode estar sendo emprestado para o Luciano Hang, o velho da van, construir aquele prédio bizarro em Balneário Camboriú? Sim, pode ser. Ou senão o seu dinheiro pode estar sendo usado para construir um prédio assim, assado, que você não concorda. Enfim, pode estar sendo. Tá? Alguém está financiando. Todos os prédios, todos, pode ter certeza, todos os prédios têm financiamento imobiliário. Tá? Não é que o cara vai construir o prédio, é muito difícil que o cara vai construir um prédio e falar assim, eu vou colocar todo o dinheiro para construir. Não. Alguém vai comprar o terreno lá, o incorporador e tal, ele vai pegar empréstimo. E vai pegar empréstimo no banco. É assim que funciona. Então, o seu dinheirinho, ele vai para o banco pega o seu dinheiro, ele vai emprestar para quem ele quiser, do fundo da área imobiliária e do resto também, ele vai emprestar para quem ele quiser, e depois ele recebe os juros e paga um pouquinho para você. Por exemplo, você vai lá e deposita R$100 no banco, o banco pega os seus R$100 e os R$100 de várias outras pessoas e vai emprestar para alguém que vai construir um prédio. Depois este alguém vai devolver para o banco 115, por exemplo. O banco vai pegar os 115 e vai te devolver 108, 107. E essa diferençazinha, chamada spread, o banco fica com ele. Você nem sabe quanto é essa diferença. Você não sabe, porque isso não é transparente, enfim. Então, é assim que o banco ganha dinheiro e ganha muito dinheiro. Você pode ver que todos os governos, todos os anos, sempre, banco ganha bilhões de reais por mês. É muito, é bizarro. E fazendo isso, pega o seu dinheirinho, empresta, ganha mais, empresta para que ele quer, ganha mais e te devolve menos. É assim que funciona. E a gente tem que... Como a gente consegue entrar neste sistema e mudar isto? E aí chegamos no nosso segundo ponto, que são instrumentos do mercado de capitais. Não, isso é muito confuso. Não, calma. Provavelmente você já ouviu falar, se você não ouviu, assista vídeos, que eu já fiz vídeos aqui sobre isso. Inclusive, meu primeiro vídeo do canal foi falando sobre isso da área agrícola, sobre o CRA. Então, o CRA, o que a gente faz é basicamente isso. Uma cooperativa vai lá e as pessoas físicas emprestam dinheiro para aquela cooperativa através de um CRA. Mas agora eu vou falar de imobiliário, tá? Esquece CRA. E no imobiliário, qual que é o nome do CRA imobiliário? CRI, isso mesmo. O CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mas tanto faz, tá? Chama de CRI. CRI, é assim que funciona. CRI só uma vez, tá? Funciona assim. Você quer investir sem passar pelo banco. Você vai lá e compra um CRI. Então, por exemplo, você vai lá e investe R$1.000 no CRI. Você vai lá e investe R$1.000 no CRI, aí alguém vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para aquela obra imobiliária. Uau! Mas como funciona o CRI? Digamos que tem um prédio que, para ser construído, ele precisa de R$10 milhões. E R$10 milhões, para ficar mais fácil para você visualizar, é o dinheiro que cabe... Não é o que cabe, tá? Mas cabe nesta ecobag do Greenpeace. Então, digamos que... Aqui, ó, bag bacana aqui, ó. Respeitem a Amazônia, bem bacana. Mas vamos lá. Então tem que encher esse saco aqui. Só que você fala assim, tem R$1.000 só para investir. O cara não vai conseguir construir o prédio se chegar só eu lá com os meus R$10.000. Então é 10 milhões. Então, digamos que você vai lá e fala assim, eu consigo investir aqui R$5.000. Então, o seu é um papelzinho, esse daqui é o seu dinheiro, você vai lá e investe R$5.000. Aí outra pessoa investe R$10.000, outra pessoa investe R$15.000, outra pessoa que investe R$1.000. E vai indo, daí vai enchendo. E aí, óbvio que tem que encher essa sacola, encheu essa sacola, aí sim
colocar aqui a sacola, aí quando encheu, esse dinheiro ele vai direto para aquela incorporadora construir aquele prédio. E aí ela vai construir o prédio, vai vender as unidades, e quando ela vender as unidades, ela vai lá e paga de volta para você. O saco estava vazio, né? Estava vazio, a construtora vendeu a unidade, aí volta para você, e aí você vai lá e pega seu dinheirinho, você colocou 1.000, você vai ter 1.500, sei lá, depende de quanto tempo for. Você vai voltar o seu dinheiro com os juros. Então, a beleza disso qual que é? É que não tem um banco no meio. No CRI, você escolhe para onde está indo o seu dinheiro. Ah, e o que é de garantia? Vai ser, por exemplo, o prédio. Ah, mas então todo CRI é incrível? Não, pelo contrário. Assim como tem muito CRA. Ah, eu falei que não ia falar de CRA, né? Não, mas tá bom, vamos falar. O CRA, ele é grande parte usado para coisas que não necessariamente a gente do campo progressista gosta. Né? Para monocultura, latifúndio. Mas tem o CRA do MST. CRI da mesma forma. Você pode fazer um CRI para financiar o prédio do Luciano Hang, como eu falei, do velho da van. Você pode fazer um CRI para financiar uma coisa que não tem nada a ver. Mas você pode fazer um CRI para financiar um prédio que vai ser Minha Casa Minha Vida, né, para uma parte inicial que a Caixa não financie. Você pode fazer um CRI para restaurar um prédio do centro, fazer um retrofit, pegar um prédio abandonado e transformá-lo num prédio que tenha uma usabilidade. Enfim, você restaurar o centro, por exemplo, um lugar que a gente precisa ter essa diversidade toda. Então, o CRI, ele é isso. Você tem a visibilidade para onde está indo o seu dinheiro. Diferente de quando você coloca o dinheiro no banco. Óbvio que tem coisas que são diferentes e eu vou explicar no próximo ponto. Tá, então eu entendi que eu quero investir em CRI, quero escolher para onde vai o meu dinheiro, mas o que eu faço agora? Como eu faço? Não é banco, é por onde? O CRI, ele é regulado, tá? Então não é coisa que é desregulada. Tem uma regulação, tem a CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários, que regula todo esse mercado. E a gente também de esquerda, a gente é favorável à regulamentação, nada de, cada um faz o que quer, não tem que ter uma regulamentação. E quem emite o CRI, que é quem monta essas sacolinhas aqui, é um negócio chamado Companhia Securitizadora. Não tem nada a ver com seguros. Meu nome, enfim, securitizadora, tá? A Gaia, a empresa que eu lidero há 16 anos, é uma companhia securitizadora. Então a gente faz CRI também. A gente faz CRI. Então a gente organiza isso aqui, só que o risco não é da securitizadora, o risco é de onde vai o dinheiro, daquele prédio. Gostei desse projeto, gostei desse prédio, acho que ele tem uma pegada legal, ele tem um olhar coletivo legal, então eu vou investir nesse CRI. Então, tem alguém que vai organizar isso, que é a companhia securitizadora, você vai escolher e falar, isso eu quero, tá? Então, daí você vai lá e investe. E aí vai lá e investe. Então, ó que legal, ó que legal. Então, e a gente tem que ocupar esses espaços. Porque pensa o seguinte, tem um empresário progressista, assim como tem o MST que é progressista também. Ele chega lá, às vezes ele não vai conseguir acesso ao movimento social, ele não vai conseguir acesso. Porque o clubinho da turma lá de cima, eles estão se ajudando. A Americanas, por exemplo, ela deixou de pagar os credores, só que o Lehman continua circulando lá, ele continua com o dinheiro do pessoal, né? Mas a turma que não é alinhada a eles, e a gente é cada vez mais excluído disso daqui, não está jogando aquele jogo. Então o negócio é como a gente ocupa esse espaço, e aí a importância disso, né? O CRI, a gente consegue ocupar o espaço, e eu acho que a gente tem que entrar agora, realmente, como progressistas, olhando a habitação. Para mim, duas coisas mais básicas, que para mim é um direito de todo mundo, o Estado deveria proporcionar, mas não necessariamente faz, que é alimentação e habitação para todo mundo. Saúde, educação, segurança, tudo. Mas o básico do básico do básico é alimentação, então por isso a gente investe em agricultura familiar, porque a agricultura familiar, ela gera renda para as pessoas, gera trabalho, mas gera comida também, e habitação, você tem um teto. Se você não tem um teto, você não tem uma habitação digna, você não vai ter saúde, você não vai ter segurança, você não vai ter nada. É o básico, não vai aprender, não vai ter educação. Você não tem comida também não. Então, para mim, a gente começa do básico, que é coisas que todo mundo precisa. Alimento e teto para morar. Então, por isso que eu estou olhando com esse olhar super especial e acho que a gente do campo progressista tem que olhar isso daí também. Tá? Mas não é só isso, assim. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais, que obviamente, como qualquer investimento da vida, existe risco, tá? Então, quando você vai investir, sempre olha qual é a garantia. Digamos que deu errado. O que tem de garantia lá? Então, normalmente, num projeto imobiliário, tem um prédio como garantia. Legal, isso é bom, tá? Uma outra coisa que você tem que olhar sempre. Qual é o prazo disso daqui? Tem uma coisa boa da poupança que você pode sacar qualquer dia. Então, é um dinheiro que eu preciso para curto prazo, então coloca na poupança, coloca em alguma outra coisa. Poupança não é muito bom não, tá, gente? Você coloca no CDB, no título público, coloca em título público. Mas
Você quer uma coisa de, ok, eu não vou precisar desse dinheiro, eu vou receber ele ao longo de 2 anos. Legal, então eu não vou precisar desse dinheiro em 2 anos, então eu vou investir lá. Eu vou ter uma garantia, que eu concordei, eu concordo com o propósito do investimento e também o dinheiro vai voltar para mim com um juros legal. Juros legal por quê? Porque o CRI é isento de imposto de renda. Sim, sim, sim. Então o CRI não paga imposto de renda quando você investe se você for uma pessoa física. Então é importante você ver o prazo daquilo lá, se você vai precisar o dinheiro ou não, quais são as garantias e para onde está indo o dinheiro. Também não adianta você fazer um CRI para financiar uma coisa que você não gosta, tá? Então isso é importantíssimo. Então agora vamos fazer um resumo de tudo. Nós do campo progressista precisamos ocupar mais espaços. É importante a gente ficar na rede social, é importante a gente cobrar o governo, a gente votar, tudo. Mas não adianta a gente ficar só gritando. A gente tem que agir. E a gente tem que começar a dominar o campo financeiro, econômico também, né? Olhando aqui. Quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá a luta coletiva. Essa luta é coletiva, mas todo mundo quer estar bem também. Você fala, beleza, eu olho o coletivo, mas eu não vou pegar todo o meu salário e doar. Não dá. Então, como eu consigo ganhar dinheiro fazendo o resto ganhar dinheiro também? Em algo que eu acredito. Invista no que você acredita, né? Então, e aí, hoje, o poder, a financiarização da economia, que é horrível. Mas é uma realidade. Então, enquanto não muda, como a gente, dado o status quo, o que a gente pode fazer hoje para mudar isso daqui? Então, entendendo, o mundo está financiarizado, enquanto a gente luta contra isso, mas como a gente pode, no curto prazo, que a pessoa está morrendo de fome. É muito fácil também, às vezes, a gente que tem, e eu tenho mega privilégios, ficar quietinho só gritando. Mas, tem gente que está precisando de comida hoje. Tem agricultor familiar que precisa de coisa hoje. Tem obras que podem começar a ser feitas amanhã. Então vamos ajudar essa turma toda, né? Olhando o coletivamente. Então, usando a financiarização a nosso favor. Como, por exemplo, o CRI. O CRI é para a gente usar a financiarização a nosso favor. Inclusive, logo, a Gaia vai lançar um CRI para as pessoas investirem a partir de R$1.000. A gente vai explicar, tal. Você falar, me conectei com isso, eu vou investir. Não me conectei, não invisto, mas eu sei que existe. Né? E incentivando outras entidades a pensarem assim, outros investidores a cobrarem assim. Um grande problema que a gente tem é que no mercado financeiro, praticamente, tá? Você conta em meia mão quem é progressista, que está em lugares de poder ou casas que se colocam como progressistas de esquerda. Tá? Então esse é um problema que a gente tem, porque esquece, as grandes casas não vão, os grandes bancos não vão. Tá? Eles fazem um pouquinho aqui para passar pano, mas boiada está passando. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, se você tiver mais perguntas, pergunte para a gente tentar ocupar esse espaço, é super importante. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal para a gente atingir cada vez mais gente e mudar a realidade. Porque quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá a nossa luta coletiva. Valeu!